Bom dia a todos. Vamos ter mais um breve momento de oração. Senhor nosso Deus, amado Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, nos capacitando neste momento com a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. Que o Senhor fale em nossos corações e que sejamos transformados para a glória do Teu santo nome. Amém. Quanto tempo? Graças a Deus por esta igreja. Estive um tempo afastado devido à licença pastoral e também pelo nascimento do pequeno Levi, que é a primeira vez vai ouvir o pai dele ministrando. Mas o tempo em que estive de licença, não deixei de orar por todos vocês. E sei que todos vocês sustentou a minha família também em oração, em amor e misericórdia. Como nós sabemos, estamos realizando a série O Eterno Eu Sou, no Evangelho de João. Estamos há quase 3 anos, né? Em João. E agora nós estamos no capítulo 19. Na última exposição foi o nosso seminarista Vitão que trouxe a exposição. E hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 19. Deixa só um minutinho, meus irmãos, porque o laptop aqui ele está reiniciando automaticamente. Deixa eu só ver aqui quanto tempo ele vai. Às vezes ele é um pouco pelagiano, às vezes ele faz do jeito que ele quer. Bom, queridos, como eu havia dito, nós estamos chegando ao fim dessa incrível jornada em que percorremos, expondo versículo por versículo este maravilhoso evangelho. Então nós estamos finalizando, não hoje, ainda tem mais uma exposição no capítulo 19, de 21 capítulos, desde quando nós iniciamos. Então, antes de nós avançarmos a exposição dessa passagem, eu quero destacar alguns pontos em que nós já trabalhamos anteriormente. Então, em nossos últimos sermões, nós tratamos sobre a paixão de Cristo e destacamos os seguintes pontos. Primeiro, a prisão de Jesus no Getsêmani. Os irmãos vão lembrar quando Pedro cortou a orelha do oficial romano. Depois, nós tivemos o julgamento de Jesus perante Anás e depois Pilatos. Aí avançamos para a crucificação, na qual nós entendemos o significado da crucificação. Por que Jesus ele teve que ser crucificado? Porque a crucificação ela traz 2 significados e sentidos importantes para nós.
que é a expiação, ou seja, a remoção da culpa. A expiação, ela tem um sentido de tirar a culpa que está sobre todo aquele que está fora de Cristo. Então todos nós estávamos fora de Cristo. Mas por meio da crucificação, por meio da morte de Cristo, ele proporcionou a nós a expiação, tirando a nossa culpa do pecado. E também ele fez a propiciação, ou seja, ele apaziguou a ira de Deus em relação a nós. Então, toda a ira de Deus estava destinada a nós. E por meio deste sacrifício vicário de Cristo, ele colocou paz entre nós e Deus. Ok? E, no último sermão exposto pelo seminarista Vitor, a morte no Calvário, de modo que, quando olhamos para a morte de Cristo, necessariamente nós temos que enxergar a bondade de Deus, a sabedoria, a justiça, a misericórdia, o amor. Porque se nós não encontrarmos estes adjetivos, nós estaríamos compreendendo de maneira equivocada a morte de Cristo. Então, Deus, ele é extremamente sábio porque ele é a própria sabedoria. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de sermos salvos pelas nossas obras. E diante dessa sabedoria, ele envia o teu Filho amado. Ao fazer isso, Deus está demonstrando a sua bondade, porque nós não éramos merecedores. O seu amor. Eu havia dito, certa feita aqui neste púlpito, que todos nós seríamos capazes de realizar um sacrifício por alguém que nós amamos, pelo nosso filho, pelas nossas esposas, pelos nossos maridos. Mas nenhum de nós seríamos capazes de ter tamanho amor, de dar a sua própria vida em favor de pessoas que ainda nem haviam nascido. Este é o amor de Cristo. Ele é um amor misericordioso, um amor santo, por isso ele abomina o pecado. Por isso que, no amor de Deus, as pessoas em que estão entrelaçadas neste amor não devem ter uma vida de pecado, porque ele é santo. O amor de Deus é santo. Ele abomina o pecado. Ele não pode contemplar o pecado. De modo que todos aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo devem buscar uma vida de santidade e piedade. Porque a morte de Cristo também nos revela um de seus atributos: a justiça de Deus. Deus é um Deus que se ira contra todo pecado e iniquidade. E todos aqueles que obstinadamente estão ausentes, fora do corpo de Cristo, receberão a justiça de Deus. Essas pessoas não são pessoas boas. A condição dessas pessoas é a mesma condição daquelas pessoas que crucificaram Jesus. Negar a Cristo significa crucificar a Cristo.
Queridos, na morte de Cristo, Deus foi glorificado, nossa salvação foi alcançada e Jesus consumou a obra entregue pelo Pai na terra. No sermão do Vitor, nós tivemos alguns ditos de Jesus. Dentre eles, aquele dito, tenho sede. E olha que Spurgeon disse quanto a isso. Cada um de nós teríamos passado sede para sempre longe de Deus, com um abismo intransponível entre nós e o céu. A sede de Cristo é o que saciou nossas vidas, para que nós pudéssemos estar com Ele. Outro dito de Jesus é aquele, está consumado. João usou este vocábulo no versículo 28 deste mesmo capítulo, para explicar que a obra de Cristo como Messias humilhado estava completa. E Jesus pretendia dizer isso com clareza, como um grito final. Ele terminou a obra entregue pelo Pai. Conforme nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 17, deixa eu só relembrar. O versículo 4 diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Por isso que a obra de Cristo está consumada. Não há mais nada que Cristo tenha que fazer em favor da sua igreja, porque Ele já fez tudo por nós. Todos nós estamos no controle absoluto de Deus. Portanto, até aqui entendemos o significado da paixão de Cristo como sendo sacrifício redentor. Ele ofereceu a si mesmo para a nossa salvação, tendo nele mesmo amor por entregar sua vida por nós. Obediência, porque ele jamais transgrediu uma lei sequer de Deus. Portanto, a ele toda a honra e toda a glória pela nossa salvação. Pois bem, quero trazer a estrutura do nosso sermão nesta manhã. O nosso sermão está dividido em duas partes. Testemunho do sangue, dos versículos 31 ao 35. Nós temos um subponto chamado comprovado pelo apóstolo. E o nosso segundo ponto é confirmado pela Escritura, versículos 36 e 37. E nós temos aqui 3 subpontos: cordeiro, justo e cumprimento. Tecnicamente, então, o nosso sermão ficaria estruturado da seguinte forma: o testemunho do sangue de Cristo e das Escrituras, porque este é o nosso sermão nesta manhã. O testemunho do sangue e das Escrituras, ok? Então, a estrutura ficaria assim: o testemunho do sangue, que foi comprovado pelo apóstolo e confirmado pela Escritura, que ele de fato é o Cordeiro justo e é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Ok? A palavra-chave nesta manhã é testemunha. A nossa afirmação teológica: Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, que por sua justiça nos libertou da escravidão do pecado, sendo transpassado em nosso lugar, para que pudéssemos ser verdadeiras testemunhas de sua obra. Vou repetir. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, que por sua justiça nos libertou da escravidão do pecado, sendo transpassado em nosso lugar, para que pudéssemos ser verdadeiras testemunhas de sua obra. Amém? Então, vamos ao texto. Evangelho de João, capítulo 19,
dos versículos 31 ao 37. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Amém? Então, nossa primeira parte deste sermão é o testemunho do sangue, considerando os versículos 31 ao 35. Note que o versículo chave para o nosso subponto, comprovado pelo apóstolo, é o versículo 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. O apóstolo é uma testemunha ocular daquilo que acabara de ocorrer com Jesus Cristo. Bom, os condenados amarrados à cruz, em muitos casos, levavam vários dias para morrer. Neste momento, então, nós já começamos a entender o porquê que os judeus queriam apressar a morte daqueles que estavam na cruz. Isso ficará mais claro daqui para frente. Então, o moribundo, ele podia descansar o corpo no banco de madeira fixado no meio da cruz. Porque havia aquele tronco vertical e na horizontal. No meio deste tronco havia uma espécie de suporte em que o condenado ele conseguia ter um certo alívio, que ele podia se apoiar. Então, esse suporte permitia que ele respirasse, o que prolongava a agonia, em que em muitos casos a perda de sangue ou a desidratação o matasse. Então, assim, quando os soldados precisavam acelerar a morte de alguém que estava sendo crucificado, eles tinham um cacetete metálico, na qual eles davam com toda a força nas pernas de quem estava sendo crucificado. Porque este impacto, num dito popular, seria o golpe de misericórdia. Ali não tinha mais jeito. Porque ele iria perder todas as suas forças e não iria mais conseguir apoiar no suporte. Então, aquele suporte que serviria para que ele pudesse respirar mais, não teria mais eficácia. Isso iria acelerar a morte. Só que o texto nos diz que, vejam novamente, então, no versículo 31,
Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era, olha só, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Vamos olhar Deuteronômio, capítulo 21. Versos 22 e 23. Deuteronômio, capítulo de número 21, versos 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então note que aqui nós temos a razão pela qual eles não queriam que os corpos ficassem na cruz. E por conta destes versículos, nós entendemos também quando o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo se fez maldição por nós. Certo? Então, era sábado. Mas era um sábado grande, era uma festa que estava se aproximando, a festa da Páscoa. Este evento estava ocorrendo na sexta, mas haveria a festa no sábado. Então, eles queriam que nenhum corpo ficasse pendurado na cruz. E dessa maneira, eles vão até os oficiais romanos para que eles pudessem acelerar o processo da morte de todos aqueles que estavam sendo crucificados. Então, a evidência é o fato em que ocasiões especiais, como por exemplo, a preparação na sexta-feira, que no sábado de Páscoa, por exemplo, os corpos eram tirados e entregues aos parentes, no caso, né? Mas vejam outro ponto. Ao perceberem que Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados o transpassou com uma lança. Note que o apóstolo está enfatizando bastante o contexto de como ocorreu a morte de Cristo. Ele está sendo bem detalhista aqui. Quando alguém era crucificado, até mesmo para um judeu, o ato de perfurar alguém com uma lança era reprovado. Entretanto, os romanos, eles não estavam preocupados com nenhum tipo de religiosidade. Mas vamos parar para analisar. Se de fato eles intercedem os oficiais para que acelerasse o processo de morte, é porque havia casos em que pessoas ficavam ali. E o fato do oficial perfurar Jesus Cristo com a lança também abre outro precedente aqui. É possível que alguém que fosse crucificado se fazia de morto, com a esperança de que o local esvaziasse e eles pudessem ter uma chance ainda de viver.
Por isso que o oficial ele vai e perfura Jesus Cristo para, de fato, confirmar que ele morreu. Até mesmo ele não sabia o propósito de Cristo estava sendo cumprido. E é interessante que ao perfurar Jesus Cristo, imediatamente lhe verteu sangue e água, indicando o fato de que Jesus era plenamente homem. João destaca, ou melhor, dedica 4 versículos para tratar sobre este fato. Ele procura ser o máximo detalhista possível. Porque ele está querendo indicar que a morte de Cristo, de fato, foi real. Ele realmente morreu. Ou seja, o Deus homem, que em nenhum momento abdicou-se de sua natureza divina, mas que em sua natureza humana experimentou a morte. Ele foi morto na cruz. Como nós lemos, ele é enfático no versículo 35. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. O apóstolo João foi uma testemunha ocular deste evento. E ele escreve isso para que nós tenhamos a convicção de que o que está contido nas autoridades das Sagradas Escrituras é verdade, é real. Depoimentos de testemunhas oculares eram considerados mais valiosos que os relatos de segunda mão. E os narradores, que eram testemunhas oculares, registravam os fatos. Na antiguidade, também era comum que o autor ou narrador se descrevesse na primeira ou na terceira pessoa ou em ambas. É o que está acontecendo aqui. Vejam, em um processo judicial, o juiz ele sempre pergunta se há alguma testemunha, tanto para a defesa quanto para a acusação. Porque a testemunha, ela traz veracidade ao fato. Por isso que lá nos Estados Unidos, quando alguém vai fazer algum juramento lá, você jura diante de Deus, você coloca uma mão em cima da Bíblia, né? Mas, qual a importância sobre este fato? Que Cristo realmente morreu. Por que João está sendo tão enfático? E aqui eu quero tomar uma nota apologética sobre este fato. Antes, deixa eu tomar uma água. Havia um grupo herético nos primeiros séculos do cristianismo chamado docetismo, uma espécie gnóstica. Logo, as pessoas que compunham este grupo eram chamadas de docetistas. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Segundo esses hereges, Jesus era um ser divino que se apresentou como humano, mas não tinha uma natureza humana real.
Parece que os docetistas não leram João 19. Porque qual a implicação de dizer que Jesus Cristo ele não teve um corpo, literalmente, que ele não foi humano, que ele parecia um ser humano, mas não era? Qual a implicação disso? Qual o problema com isso? Primeiro, dizer que Jesus não era realmente humano significa negar a encarnação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Ele encarnou, ele tabernaculou em nosso meio. Ao dizer que Jesus não tinha literalmente um corpo humano, automaticamente nós estamos negando a autoridade das Sagradas Escrituras, que afirma que de fato ele encarnou. Ok? Dizer que Jesus era um ser divino com aparência humana significa que este evento que nós estamos escrevendo é mentiroso. Portanto, há na cosmovisão docetista uma rejeição da crucificação, o que significa dizer que há uma rejeição à salvação. Portanto, quem é que pode ser salvo? Se Jesus não assumiu uma natureza humana, com todas as suas propriedades particulares. Os primeiros séculos eram cheios de hereges. Havia aqueles que diziam que Jesus Cristo não era humano. Havia aqueles que diziam que Jesus Cristo não era Deus. E havia aqueles que diziam que era uma fusão entre Deus e homem. Por isso, o Evangelho de João, ele é um evangelho altamente teológico, apontando para o ser divino de Cristo. Então, saber que Jesus era homem e que ele morreu, significa dizer que, de fato, o Verbo se fez carne. Que, de fato, ele assumiu a nossa condição. Por isso que ele se fez maldito por nós na cruz. E significa dizer que, de fato, o seu sacrifício foi real, foi verdadeiro. Portanto, nós temos segurança em Cristo Jesus. Ainda um aspecto apologético, eu quero destacar a questão fisiológica de Jesus Cristo, e eu quero tomar nota sobre um artigo. E segundo este artigo, traz uma explicação fisiológica sobre o fato da razão de ter saído sangue e água após Jesus ser transpassado. Ele diz que a morte de Jesus resultou da ruptura do coração em consequência de grande agonia mental e dor. Uma morte assim seria quase que instantânea, e o sangue, ao fluir para o pericárdio, coagularia em coágulos vermelhos. No caso é o sangue, né? E o soro límpido é a água. Esse sangue e água, então, tinham sido liberados pela abertura feita pela lança. Ok? Então, o que está acontecendo aqui, nós também conseguimos comprovar cientificamente o que houve com Jesus Cristo. Mas, qual a importância disso? É porque precisamos também rejeitar outras interpretações esdrúxulas quanto a isso. Por exemplo, Jesus morreu de coração partido. Como? Jesus ele morreu de desapontamento. Estava com agonia, com dor, por isso que ele morreu. Jesus morreu por causa de um rompimento do coração. Ou seja,
Jesus não entregou realmente sua vida. Percebe? A astúcia desse tipo de interpretação. E por fim, a perfuração da lança que matou Jesus. Agora, isso é uma tentativa de invalidar as Escrituras. Porque o texto diz que quando os soldados estão indo para quebrar as pernas daqueles que estavam sendo crucificados, chegaram em Jesus e ele já estava morto. Então não foi a lança. A lança serviu para testificar aquilo que já havia acontecido. Então, novamente, meus irmãos, João viu tudo o que aconteceu e ele deu testemunho em favor deste fato. Olha a importância de ele ter sido uma testemunha ocular. Testemunho e testificar, nós encontramos essas palavras muitas vezes aqui no Evangelho de João e também na primeira, segunda e terceira carta de João. Então, essa palavra testemunho, testificar, ela tem um sentido primário de dar depoimento competente sobre o que viu, ouviu ou experimentou pessoalmente. Então, o fato de ele ter visto aquilo e registrado, isso autentica ainda mais o fato que acabou de ocorrer. Ok? Deixa eu trazer algumas aplicações sobre tudo isso que nós destacamos até aqui. Queridos, Cristo assumiu um corpo real, uma natureza real. A sua morte foi real. Portanto, o seu sacrifício foi real. E os benefícios de sua morte, conforme ditos na nossa introdução, são reais e se aplicam a cristãos reais. Não há espaço para nós brincarmos de sermos cristãos. Não existe cristão de mentirinha. Não existe um meio convertido. Ele é mais ou menos crente. Não existe isso. Assim como não existe uma mulher meia grávida. Ou está grávida, ou não está grávida. Ou você é crente, ou você não é crente. Pouco importa se você simpatiza com o cristianismo. Eu não sou crente, mas eu gosto da igreja evangélica. Eu já ouvi muitas vezes isso. Eu não sou crente não, mas a minha mãe vai para a igreja. Pouco importa. Os benefícios reais de Cristo foram entregues a todos aqueles que nasceram de novo. Se você não nasceu de novo, você está fora do pacto da graça. Por isso é necessário que nós tenhamos compreensão de quem nós somos. Sondar nossos corações para saber se de fato nascemos de novo. Nos alegramos com a mentira, nos alegramos com a fofoca, nos alegramos com o adultério, nos alegramos com a lascívia, nos alegramos com a prostituição, nos alegramos com a preguiça, nos alegramos com a procrastinação. O que tem alegrado nossos corações? É necessário que tenhamos um coração quebrantado diante de Deus, onde não há espaço para o nosso achismo, para nossas obras, mas o nosso coração deve ter o sabor da graça divina que preencheu nossas vidas pela obra de Cristo. Nós precisamos nos deleitar,
nas maravilhas, nas benesses de Cristo. Saber que o que Ele fez por nós foi real, não foi algo mentiroso, foi algo de valor. Por isso nós podemos descansar. Por isso nós temos prazer em estar em Sua presença. É assim que o cristão deve prosseguir na sua vida. E mais, vamos olhar Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Agora, Isaías, capítulo 26, versículo de número 4. Isaías 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E agora, Atos, capítulo 4, versículo de número 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Por isso, ele diz para a mulher samaritana: se você beber da água que eu tenho, jamais terá sede. Queridos, aqui há um simbolismo também. Ao sair sangue e água de Cristo. O sangue é o que nos purifica de todo pecado. E a água é a sua doutrina, é a sua palavra. Todos nós que bebemos da água de Cristo não teremos sede. Permaneceremos firmes nesta pedra angular. A pedra angular, ela é inabalável. Se a sua fé está nesta pedra angular, a sua fé é inabalável. As tempestades, as dificuldades chegarão em nossas vidas. Mas enquanto nós estivermos aos pés de Cristo, todas elas cessarão, porque o comandante da nossa embarcação é Cristo. Amém? Então, até aqui, entendemos que o testemunho do sangue de Cristo foi comprovado pelo apóstolo João. Sabemos que ele foi uma testemunha ocular, por isso nós temos convicção de que Cristo realmente tinha uma natureza humana,
Portanto, ele morreu se fazendo maldição por nós, e nós temos segurança, porque ele fez aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer. Ok? Segundo ponto. O testemunho do sangue e da Escritura é confirmado pela própria Escritura. Versículos 36 e 37. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Como eu havia dito, nós temos 3 subpontos dessa confirmação das Escrituras. Mas eu quero tomar nota antes de nós avançarmos para estes subpontos. Neste momento, podemos observar a terceira prova de que a morte de Cristo tem amparo pelas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Vejam que interessante. Não apenas as roupas de Jesus foram repartidas em cumprimento das Escrituras, e ele teve sede na cruz, mas, após dar o último suspiro, as pernas dele não foram quebradas, cumprindo dessa forma o simbolismo da Páscoa do Antigo Testamento. Tempos atrás eu havia expressado um princípio de interpretação judaica aqui neste púlpito chamado Midrash, ok? Um termo hebraico. E parece que João, ele utiliza desse sistema trazendo essas passagens conexas que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, observem novamente lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Ok? Isto indica o cordeiro da Páscoa, que seus ossos não são quebrados. Que é a Páscoa para os judeus? A libertação da escravidão do Egito. Não é assim? Nós acabamos de ler e vamos ler novamente Salmo 34. Vejam a partir do versículo 17 até o 22. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, a exigência de que nenhum osso do cordeiro pascal fosse quebrado era observada no judaísmo, em celebração, por exemplo, da Páscoa, né? Então, a confiança na proteção de Deus sobre os justos é atestada amplamente na literatura judaica, bíblica e também extra-bíblica. Agora, note o seguinte: existe um padrão de cumprimento característico com respeito à morte de Jesus. Ele, ao dizer que nenhum de seus ossos foi quebrado,
aponta para aquele cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma vez que o cordeiro que não tinha os seus ossos quebrados na antiga aliança era celebrado na Páscoa, a libertação da escravidão, agora, na nova aliança, nós temos o cordeiro que os seus ossos não são quebrados e agora é a nossa Páscoa, é o dia do Senhor. A ressurreição. Hoje é o dia da ressurreição. O que nós celebramos aos domingos? A libertação da escravidão do pecado. Então, isso autentica a reivindicação que Jesus faz de sua identidade messiânica. Então, nós temos um poderoso vínculo entre a morte sacrificial de Jesus e da Páscoa judaica. Eles comemorando o livramento da escravidão do Egito e nós celebrando o livramento da escravidão do pecado. Neste momento, meus irmãos, assim como toda a nossa trajetória no Evangelho de João, nós podemos observar um aspecto tipológico de Jesus entre festas e instituições judaicas. Neste atual texto em que nós estamos trabalhando, a tipologia mostra uma rica doutrina chamada substituição penal. O que significa isso? O cordeiro que tira o pecado do mundo, ele satisfez a justiça de Deus, ou seja, propiciação, oferecendo salvação e demonstrando o amor de Deus para com a sua igreja. Nós também observamos aqui a tipologia entre o rei Davi e o supremo rei Jesus. Observamos um padrão de homem justo naquele que concede a sua justiça a nós por meio da sua expiação e propiciação. Cristo é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, porque ele é justo e a sua justiça nos alcançou, fazendo com que nós fôssemos justificados. Portanto, não há mais condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Por fim, temos aqui também o cumprimento de profecias que tinham por finalidade apontar para o Rei Supremo, para o justo, para o servo sofredor, para o Cordeiro Pascal, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, novamente, vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia, só que agora em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Zacarias é lá no final do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Olharão para aquele a quem transpassaram. Novamente, olharão para aquele a quem transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o cumprimento de Zacarias 12:10. Este texto dá continuidade à narrativa da crucificação de Jesus, que o quarto evangelista apresenta em conformidade com o padrão estabelecido nas escrituras hebraicas. As ações dos soldados romanos que repartem as roupas de Jesus, lançam sorte pela sua túnica, a indicação de que Jesus estava com sede e o fato de os soldados não lhe quebrarem as pernas, mas lhe perfurarem o lado com uma lança depois da crucificação, estão todos de acordo com a profecia bíblica. Todos. Tudo que nós estamos trabalhando foi predito pelos profetas no Antigo Testamento e cumprido na pessoa e no caráter de Cristo no Novo Testamento.
que João está fazendo é conectando Zacarias 12:10 com a morte de Jesus numa cruz e mostrando para nós a confirmação de que aquele a quem nós adoramos no dia do Senhor, de fato, é o Messias, é o Rei prometido, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É na condição de transpassado que Jesus se torna a fonte de salvação para aqueles que olham para Ele com fé. Então, quando nós olhamos para o texto de Zacarias 12:10, fica escancarado para nós Cristo Jesus. Aqueles da antiga aliança eram salvos pelo Cristo que viria, enquanto nós, do pacto da graça, somos salvos pelo Cristo que já veio e se faz presente nesta manhã. Amém. Queridos, Jesus tinha que ser plenamente homem para que nós pudéssemos ser salvos, pois ele era e é divino, de modo que Yahvé age na pessoa de seu representante autorizado, ou seja, o pastor messiânico, de maneira que ferir e matar o pastor ou transpassá-lo corresponde, em certo sentido, a transpassar o próprio Yahvé. O que os romanos fizeram foi uma afronta à Trindade, ao Deus triuno. É impossível nós separarmos as pessoas da Trindade. De modo que os oficiais romanos, ao pensar que estavam agindo contra um agitador, eles estavam agindo contra Yahvé. E os judeus, entendendo que estavam adorando Yahvé, mas crucificando Jesus, eles estavam transpassando o próprio Yahvé. Portanto, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, todos eles irão arder no lago e fogo, que nunca apaga, porque são inimigos de Deus. Considerações. Note o simbolismo das aplicações, ou melhor, das conexões que eu procurei destacar aqui para nós nessa manhã. Cristo é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Uma vez que ele venceu o pecado, não somos mais escravizados, não é verdade? E se não somos mais escravizados, não há por que se entregar aos prazeres deste mundo. Cristo é o Cordeiro Pascal, sim ou não? É ele quem tira o pecado da humanidade. Hoje é o dia em que nós celebramos o dia do Senhor, o dia da sua ressurreição, o dia que nós fomos definitivamente livres das amarras do pecado. Agora, isso não basta ter em nosso cognitivo uma compreensão. Não é simplesmente você ter ciência disso, mas é você se apostar disso, dessas verdades. Ou seja, uma vez que nós não estamos escravizados pelo pecado, nós não devemos compactuar com o pecado. Sabe uma forma como nós compactuamos com o pecado? Com orações frívolas. Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Ah, Senhor, estou precisando tanto de uma ajuda do Senhor. Nos momentos em que nós estamos diante de Deus, quando nós vamos confessar nossos pecados, não há sequer um sentimento de tristeza.
Nós não nos estremecemos diante de Deus. Nós não choramos. Nós não amaldiçoamos o pecado, pelo contrário, nós romantizamos o pecado. Agimos como se o pecado fosse um colega, um amigo que simplesmente fez alguma coisa errada com nós, então está tudo tranquilo. O Senhor perdoa. Sou predestinado, o Senhor perdoa. Pessoas conhecedoras dos 5 pontos do calvinismo. Vamos lá debater com os pelagianos, esses arminianos, porque nós somos predestinados. Tem total conhecimento das doutrinas da graça, mas não é aplicado à sua própria vida. Eleitos para não pecar, predestinados para não pecar, fomos atraídos irresistivelmente para a glória de Deus para não pecar. Perseveramos na sã doutrina para não pecar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, enquanto Ele nos deu vida, e vida com abundância. Essa vida não é uma vida para que nós temos um passaporte para pecar tranquilamente. A predestinação, ela não deve ser uma muleta para que nós venhamos viver uma vida devassa, uma vida perversa, caracterizada pelo pecado, onde não há transformação, onde as pessoas que estão ao nosso redor nem sequer sabem que nós somos cristãos, porque nós nos assemelhamos tanto aos ímpios que somos mais um. Ele é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Você não é mais escravizado. Se você não é escravizado pelo pecado, clame ao Senhor para que te livre do pecado. Para que você não se alegre nas mazelas deste mundo. Cristo é justo. Portanto, seu padrão é de justiça e equidade. Logo, somos justificados por aquele que é justo. Então, a nossa justificação ela é perfeita. De maneira que nós precisamos ansiar pela justiça de Cristo. Somente assim seremos bem-aventurados. Pessoa que foi justificada não pode viver uma vida injusta. Uma forma de injustiça é quando nós tentamos nos justificar dos nossos pecados. Ou quando nós queremos alcançar algum benefício por meio de nossas boas obras. Quando eu estou agindo de acordo com as obras, eu estou sendo injusto perante Deus. Porque eu estou negando o padrão de justiça de Cristo, que entregou tudo por nós de graça. Agora, alguém que vive segundo a reta justiça, é alguém que, ao menos, eu sei das dificuldades, e cada um de nós temos as nossas dificuldades, e eu não posso ser leviano de fazer uma aplicação geral a todas as pessoas, sem fazer devidas considerações. Tem aquelas pessoas que têm condições, por exemplo, de pagar as contas em dia. Mas ela é tão avarenta que ela prefere não pagar.
para ter mais dinheiro para poder comer o lanche no final de semana. Agora, tem aquelas pessoas que estão em processo de dificuldade financeira, mas ela se esforça para pagar as contas. Ela não está devendo porque ela quer. Se ela tivesse condições, ela iria pagar. Outra forma de você ser um injusto é quando você, no seu trabalho, você entrega atestado falso, chega atrasado, enrola no banheiro, colocando um fardo maior no seu próximo. Em nosso lar, é quando o marido não assume a sua responsabilidade como sacerdote do lar. A esposa, quando ela não é submissa ao marido. Ela é uma pedra de tropeço para o marido. Ela é uma mulher rixosa, briguenta. Os pais suscitando a ira nos filhos. Isso não é um padrão de quem foi justificado. Isso não é um padrão de uma pessoa que procura viver segundo a reta justiça. Aqueles que vivem segundo a reta justiça, eles estão confiantes e seguros naquilo que Cristo realizou por eles. Eles vivem sob a graça de Deus, não pela força da sua própria carne, não pelas obras. Eles não procuram justificar a si mesmos. Então, como eles não se justificam, eles assumem os danos. Minha esposa pecou contra mim. Só que se eu não for lá e conversar com ela, nós jamais vamos retornar às nossas práticas de marido e mulher. Então, você me perdoa? A mulher para o marido, você me perdoa? Eu cheguei atrasado não foi o ônibus não quebrou não, eu perdi a hora mesmo. Eu fui irresponsável, fui dormir tarde, perdi a hora. Não aguentei trabalhar, estou muito cansado, fui viajar, não vou entregar atestado falso. Não vou ficar no banheiro enrolando. Por quê? Nós somos novas criaturas. Nascemos de novo. O que nós vamos fazer deve ser feito para a glória de Deus. Salvo engano, a história é real, mas eu só não vou lembrar se foi essa personagem mesmo. Mas, eu tenho quase certeza que foi. Certa feita, um sapateiro chegou para Lutero e fez a seguinte pergunta: Martinho Lutero, como eu posso glorificar mais a Deus? Eu não sei muitas coisas. Então Lutero respondeu para ele: o que você faz da vida? Eu sou sapateiro. Então faça o melhor sapato para a glória de Deus. Faça a melhor corrida na Uber Jatos. Nós precisamos entender que nós não vivemos em um padrão de iniquidade, mas vivemos segundo o padrão de equidade, porque o nosso Deus é justo. Todos aqueles que vivem em iniquidade não receberão injustiça. Mas a justiça implacável de Jesus Cristo. Note, a nós foi concedida por imputação a justiça de Cristo, portanto somos justificados. Mas aqueles que estão fora do corpo de Cristo
receberão a justiça no sentido da ira de Deus. Portanto, se você está fora do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja, não significa que você está no corpo de Cristo. Se você não nasceu de novo, se você acredita que você vive uma vida de iniquidade diante de Deus, arrependa-se. Eu sei que você não vai conseguir. Por isso, clame a Deus. Senhor, me conceda a graça evangélica do arrependimento. E para nós, que fomos salvos, que nós nos alegramos no Autor da vida, naquele que nos purificou com teu sangue e que concedeu a sua água para que nós, em hipótese alguma, venhamos ter sede novamente. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.